no final do século XIX, Edvard Munch, ele faz um quadro que ele intitula A Dança da Vida. Para Munch, a vida e a morte, dia e noite, eles andam de mãos dadas. E é interessante como que ele expressa a sua consciência nesse ciclo biológico da existência humana, né? Na figura, na imagem do quadro que a gente pode ver, o casal que está no centro, acompanhado, né, por duas figuras femininas. Uma mais jovem e a outra mais velha. E é interessante porque o Munch, ele passou por muitos processos na vida dele, muitas perdas, né, de pessoas da sua família do sexo feminino, a mãe, as irmãs, que tiveram mortes, né, por doença. E na obra dele, ele vai trazendo essa presença feminina, esse ciclo da morte, né, que ele experienciou. E nessa obra, especificamente, A Dança da Vida, ele fala muito do despertar do amor, o amor que floresce e morre, a angústia de viver e morrer. Esse ciclo, né, aonde vai se colocando. E é interessante ver porque como muitas coisas vão acontecendo na vida dele, como ele expressa essa visão nas suas obras, aonde ele vai trazendo essa inocência, a sensualidade, a angústia, a morte, tudo representado nessa única imagem, né? E geralmente associado a esse feminino. E é interessante também a gente pensar que a morte, ela é um poder que está ligado ao feminino, que tem esse poder de gerar vida e proporcionar a morte. E as mulheres, elas trazem esse ciclo da vida, morte e vida no período da menstruação, onde esse símbolo da morte, ele é muito palpável, né? Do que não nasce precisa morrer. Essa morte que faz parte da vida e proporciona mais vida. Nietzsche, ele coloca que as experiências mais dolorosas, elas surgem como um estímulo para a criação de obras, para criar uma compreensão trágica da existência que transforma qualquer deserto em terra fértil. Isso é muito interessante, né? Como é que essa experiência dolorosa pode fazer a criação de uma obra. E se a gente for levar lá nessa perspectiva que o Munch traz, né? Ele coloca tudo aquilo que ele vivenciou no quadro, trazendo essa representatividade tão bonita desse ciclo, né? Dessa vida, morte e vida, que vai permeando, aonde ele vai vivenciando o processo e fazendo as suas ressignificações. E fazer essa ressignificação é importante, né? Porque isso vai possibilitar com que a gente vá desenvolvendo a nossa potencialidade. É a morte que vai dar essa potência para a vida, para a renovação. E quando a gente acaba não abrindo espaço para ela, a gente acaba perdendo essa potência. E para a gente entrar nessa potência de vida, vamos dizer assim, né? A gente precisa aprender a colher o que não é bonito, o que não é charmoso, o que não cheira bem dentro de nós. Aceitar que a gente não pode controlar tudo, que a gente não pode dobrar a natureza, nem o tempo, e muito menos a nossa vontade. Então é interessante como que a morte, ela vem mostrar que a gente não consegue ter controle de nada, né? Que os ciclos, eles existem e que se a gente não abrir espaço para que ela venha, para que a morte venha, ainda assim ela vai chegar e a gente vai ter que aprender a lidar com ela, às vezes de uma forma meio dolorosa. Aí vem a questão da negação, né? De achar que é necessário
para outra faceta da vida, né? Que não é necessária outra faceta da vida. E aí a gente fica tentando negar e negar, e aí a nossa vida fica na escassez, porque a gente deixa de acessar a potência quando a gente deixa as coisas irem, né? Quando a gente deixa as coisas morrer. E assim, é interessante também pensar nesse ciclo da vida, acho que quem assistiu o Rei Leão, que traz muito isso, né? Aquilo que morre, ele possibilita uma outra vida. Então, isso está em todos os lugares. Então, se a gente for pensar, analisar a morte, ela passa a ser a pura potência da vida. Porque se a gente não rejeita, não reprime, né? E dá espaço para que aconteça esse processo de forma natural, então a gente passa a abrir espaço para que as outras coisas entrem, para que as coisas floresçam. E às vezes, né, não viver a morte é não viver uma metade inteira da vida, porque a gente vivencia isso o tempo todo, né? A gente morre, a gente renasce, morre as ideias velhas, as palavras que se foram, e todos os dias a gente vai renovando esse ciclo, né? O que eu pensava hoje não é igual ao que eu pensava ontem, o que você falou hoje já não vale, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Então fica aí a pergunta: ao que eu preciso da morte hoje para gerar mais vida? Qual vida eu tenho medo de dar à luz? Se não for agora, quando? Aqui é Sheila Sampaio. A gente se vê na próxima.